Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 162, 162. Estou aqui com um cara que já acompanho já há algum tempo, não faz muito tempo, né, mas já acompanho há muito tempo, porque ele apresenta, né, junto com uma galera muito boa, um programa na TNT Esportes, e também tem um canal o canal é um Instagram, né, sobre Curiosidade Geek, né. Eu tô muito feliz em receber esse cara aqui, porque a gente tem algumas coisas em comum de relação a gosto, né, e a maior delas é o futebol. E, cara, se apresente pra quem porventura não te conhece, e muito obrigado por você ter aceitado o convite. Fala, Jonathan, eu que agradeço, cara, obrigado aí pelo convite, obrigado pelo papo que a gente vai ter aí, pelo carinho que você já demonstrou ter comigo aí com o programa. Cara, então, pra quem não me conhece, meu nome é Wallace, eu sou jornalista esportivo, jornalista formado desde 2014. Trabalho na TNT Esportes durante a maioria desses anos, trabalhando por trás das câmeras, como produtor, como coordenador de transmissões. Mas de abril pra cá, eu dei um salto, uma mudança de carreira, começando a aparecer como comentarista também, comentários e etc. Eu gosto muito de futebol, né, como você sabe, e falo muito sobre futebol na TNT Esportes, gosto de outros esportes também, e como você falou, tem um canal no YouTube, Instagram, um site, tudo misturado sobre cultura nerd, cultura pop, que é algo que eu gosto muito também, e é o Colmeia, né, Colmeia com K, mas obrigado mais uma vez, o carinho e o convite, tomara que o papo seja muito legal. Da hora. Cara, eu tenho muita curiosidade em conversar com jornalistas, né, especificamente. Eu já trouxe alguns jornalistas aqui, mas eu acho que todos, não, a maioria foram jornalistas aqui da minha cidade, né, de Rio Branco, aqui no Acre. Mas já conversei com outros também de Minas e tal, e sempre quando eu trago algum jornalista aqui, eu tenho uma curiosidade de saber como é que foi o caminho, né? Mas antes de falar do caminho propriamente dito, Alisson, eu acho que seria legal tu contar um pouquinho de quem é o Alisson, né? Tipo, na infância, adolescência e tal, até chegar a faculdade de jornalismo em si. Cara, então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Nascido e criado no Rio de Janeiro, no bairro de Madureira. Galera que conhece a música lá do Madureira. Exatamente de lá. Sou nascido e criado por lá. Sempre fui um apaixonado por esporte, assim, desde muito cedo, muito curioso, porque a minha família, ela sempre foi um pouco ligada ao futebol, né, ao esporte. Eu tive um primo que jogou nas categorias de base do Botafogo, então eu tive muito essa conexão desde cedo com o futebol. Sou um cara que, desde muito pequeno, as minhas primeiras lembranças com jornalismo, não, com o futebol, elas envolvem estudo do jogo, assim. Eu, com 5 anos de idade, meu padrinho fala que eu sabia já escalar o time inteiro da França, do goleiro ao centroavante, sabia escalar a seleção brasileira e etc, que é a Copa de 98, né? Então ficou muito famoso. Então, cara, eu acho que eu sempre fui um estudioso do jogo, sempre gostei muito, sempre fui um entusiasta, assim, um viciado em futebol, a verdade é essa. E aí depois a minha trajetória ela foi se moldando para isso. Eu joguei futsal dos meus 8 aos 16 anos, parei porque machuquei o joelho e tive que operar, e quando voltou eu tava entrando na faculdade, quando eu voltei, né, a ter condições de jogo, eu tava entrando na faculdade e tive que escolher entre o jornalismo, e aí eu tava querendo já trabalhar com jornalismo esportivo, ou continuar tentando jogar bola. Mas como eu não era nenhum craque, eu era bom, assim, eu era um bom pro nível do Rio de Janeiro, né, mas não era um bom para um nível brasileiro, ou até para ganhar muito dinheiro com isso. Então eu resolvi largar e apostar no jornalismo, e acho que foi uma boa ideia, assim, foi uma boa decisão que me trouxe até aqui, graças a Deus. Pode crer. E hoje você mora em São Paulo ou ainda continua no Rio? Moro em São Paulo, cara, moro em São Paulo, desde 2019 eu moro em São Paulo. Na verdade eu sempre gostei muito de São Paulo, né, porque meu pai é daqui, minha mãe é do Rio, eu morei com a minha mãe no Rio, mas meu pai é daqui. Então me adaptei muito fácil à cidade. Gosto de São Paulo, é uma boa cidade pra se morar. Pode crer. E como é que foi, assim, a escolha por jornalismo, Alisson? Era algo que você já tinha em mente, tipo assim, sempre foi jornalismo a sua primeira opção? Cara, definitivamente não foi, cara. Como eu te falei, eu jogava bola, né, atleta de futsal,
futsal e a primeira cabeça assim que eu tinha, quando eu tava ali no ensino médio, era, vou fazer educação física. Primeira coisa que eu pensei, assim, vou fazer educação física, muito sem muita noção e tal. Só que no terceiro ano do ensino médio eu tive uma professora que ela me despertou duas professoras que me despertaram duas grandes vontades, assim, que eu não sabia que eu tinha dentro de mim. Uma foi a professora de português, que ela me fez gostar de fato de ler, me fez gostar de escrever, que era um negócio que não passava pela minha cabeça. E outra foi minha professora de história, que mexeu um pouco com a minha cabeça, assim, de começar a gostar de história, de escrever sobre história, de mudar um pouco a minha visão do mundo, né? Então, ali eu mudei e falei assim, vou trabalhar, acho que eu vou fazer publicidade, cara. Primeiro momento eu falei assim, vou fazer publicidade. E aí eu tive um professor, cara, de química, nada a ver, né? Tive um professor de química, que era parceiro, né? Era nosso parceiro lá, trocava ideia, jogava bola com a gente. E eu tinha, na época do Orkut, eu tinha uma comunidade nossa, do time da escola, que eu fazia sempre crônicas, assim, escrevia, botava nota pros jogadores e tal. Ele falou, cara, você já percebeu que você já faz isso naturalmente? Você, já tá fazendo um trabalho de jornalismo esportivo naturalmente, sem saber e tal. E aí eu falei, cara, tá aí. E aí eu tinha um amigo que começou a fazer jornalismo, que me incentivou e acabei entrando na faculdade de jornalismo. Foi um pouco por acaso, assim, E aí por isso que eu sempre falo, né, do papel dos professores nas nossas vidas. Se não fossem eles, eu com certeza não teria nem me atentado para essa possibilidade de trabalhar com jornalismo. E quando eu entrei na faculdade, eu já tinha definido que eu queria jornalismo esportivo. Sim. E graças a Deus eu consegui trilhar um caminho que me trouxe até aqui. Pode crer. E como é que você chega na TNT Esportes? Cara, então, eu comecei trabalhando numa rádio no Rio de Janeiro que se chama JBFM. Eu não sei qual que é a rádio aí no Acre que toca música... Sabe a música de pai, assim? Que você entra no carro do teu pai e toca aquelas músicas velhas? Aldeia FM. Então, aldeia, né? Aquelas músicas, Bee Gees, Beatles. Então, então, eu entrei pra começar a trabalhar nessa rádio e eu atendia o telefone dessa rádio, cara. A galera ligava, falava assim, eu quero ouvir Beatles e quero participar da promoção dos ingressos aí do show que tiver. E aí eu comecei lá, trabalhei durante 6 meses, depois fui pra uma web rádio pra cobrir times pequenos do Rio de Janeiro, Bangu, Madureira, América. E de lá, automaticamente... Eu fiz um processo seletivo onde eu fiz uma prova para estagiar no Lance, no Diário Lance, no Jornal Lance. Sim. Passei e fiquei lá durante 4 anos. E depois de 4 anos eu tinha a situação lá no Lance, eu já tinha entendido que eu já estava fazendo o topo, assim, sabe? Eu já era um repórter de Flamengo, cobria Flamengo, era o principal repórter que cobria Flamengo no Lance. Então, falei, cara, acho que eu preciso sair daqui. E aí, um camarada meu que fez faculdade comigo, lembrou de mim e mandou mensagem. Falou, tô trabalhando aqui no Esporte Interativo, temos vaga, você quer vir? E o Esporte Interativo tinha acabado de fechar o direito de transmissão da Champions. Eu falei, cara, quero. Vamos conversar? Aí, vamos lá, conversei. E acabei passando, cara, no processo seletivo. Fui pra trabalhar como produtor de um programa da casa que se chamava Jogando em Casa. E aí, fiquei na produção do Jogando em Casa até 2018. E aí, em 2018, acabou o canal linear, né? Do Esporte Interativo, a gente migrou para a TNT, e com isso eu migrei de equipe, saí da equipe de programas, onde eu produzia e coordenava o Jogando em Casa, e fui para a equipe de transmissões ao vivo. E aí fiquei de 2018 até esse ano só como coordenador de transmissões, e aí em abril desse ano surgiu essa loucura aí de virar comentarista, e até agora eu tô tentando entender, mano. Uhum. Você falou uma coisa legal sobre essa experiência de cobrir times, né? Aqui em Rio Branco a gente tem alguns jornalistas esportivos que são lendas. O Paulo Henrique Nascimento, eu acho que é a maior delas. E tem jogos, por exemplo, da Série D, que tem 2 representantes acreanos, né? Que não tem transmissão, né? Infelizmente a Série D, eu acho que esse ano tá sem transmissão. Uhum. E eles fazem a cobertura pro GE, né? Pro GE Acre, no caso. E eles falam, cara, que é muito difícil... na época da pandemia, mais difícil ainda, né? Porque eles tinham que estar em loco e eles não podiam estar em loco, na verdade, eles tinham que ouvir rádio, programa na rádio, a transmissão na rádio e fazer em tempo real o tempo real do jogo. Então, tipo assim, é difícil. Você podia contar um pouquinho como é que foi essa experiência para você? Eu acho que é uma grande escola, né, para fazer a cobertura no momento, porque você tem que pegar as coisas muito rápido, né? Ou ao vivo, na verdade, né? Foi muito legal, mano. Eu sempre falei isso, que se desse dinheiro, a verdade é essa, assim, se pagasse melhor, eu trabalharia até hoje só cobrindo clubes pequenos, assim. Porque é muito legal, mano. Você tem abertura de conversar com os jogadores, abertura de poder entrevistar.
os caras viram em determinado momento até, você passa a ter uma relação até pessoal com esses caras. Então, assim, é muito legal, mano. É de verdade muito legal. E graças a Deus foi onde eu aprendi. Fiz minhas primeiras transmissões ao vivo. Era uma web rádio, né? Então, primeiro como repórter, depois como comentarista. Tive primeiro a oportunidade de começar a escrever, né? No site do Fute Rio. Então, sou muito grato, cara. Essa experiência no Fute Rio, eu não tenho nenhuma dúvida. É ali que a chave virou pra mim, sabe? Porque eu trabalhava na Rádio JB lá, fazia um negócio muito produção. Quando veio o convite de eu ir pra essa web rádio, o primeiro jogo que eu fiz, eu me lembro até hoje, foi Madureira e Bangu na Rua Conselheiro Galvão, estádio do Madureira. E naquele dia, eu falei assim, cara, eu quero viver disso. Porque é uma adrenalina, é um negócio diferente. Cara, é muito inexplicável, assim. E graças a Deus, cara, são 11 anos de trajetória, e 12 anos na realidade já, de trajetória, onde eu tô conseguindo construir uma caminhada bem legal. E o Fute Rio, cara, sou sempre muito grato. Eu sempre falo muito sobre... Às vezes eu falo mais sobre os lugares que eu passei do que sobre a TNT Esportes, assim, mas é uma espécie de mostrar gratidão por onde eu passei, as pessoas que trabalharam comigo, e foi uma trajetória bem legal. Não, e é legal mesmo, porque tipo, ninguém nasce grande, na verdade, né? É uma construção, né? Tudo é uma construção para chegar onde a pessoa tá. Uma outra coisa também que é uma peculiaridade do que você passou, e eu acho que deve ser difícil também, é a mudança de formato, né? Você escrevia futebol e depois foi, tipo... e você tá nessa fase no momento, né? Você era da produção e agora tá apresentando ao vivo, você tá botando sua cara ali ao vivo, que também trabalha a coisa da imprevisibilidade, né? Tipo, que você trabalhava lá no futebol. E como é que tem sido para você agora esse novo momento de estar diante das câmeras e dando opinião ao vivo? Cara, tá sendo muito... Eu só pra pegar a primeira coisa que você falou, graças a Deus, cara, a vida me proporcionou estar em todos os tipos de jornalismo possíveis. Eu consegui trabalhar em rádio e, ao mesmo tempo, trabalhei em web rádio, que é diferente de rádio, no final das contas. Trabalhei com rede social, trabalhei em jornal impresso no lance, trabalhei em site, trabalhei em televisão, trabalhei em canal de streaming, né, YouTube, HBO Max, que a gente tá trabalhando hoje. Então, mesmo com 30 anos, eu sou muito novo ainda, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as mídias possíveis do jornalismo. Então, essa talvez seja a coisa que eu mais sou grato, de ter vivido tanta coisa legal, tantas experiências em tão pouco tempo de carreira e de vida. E, cara, tá sendo muito louco, mano. A verdade é essa, assim, tá sendo muito louco. Tem vários momentos que ainda a ficha não caiu, de que as coisas estão caminhando, que tem gente que agora me conhece, que, por exemplo, que foi o seu caso, assim, você me mandou mensagem, falou, vejo o teu trabalho, pô, vamos conversar. Ainda tá sendo algo muito novo. Eu acho que talvez você vai entender eu trabalhei durante... A minha carreira tem 12 anos. Durante 12 anos eu trabalhei por trás das câmeras. A minha cara não aparecia. Eu não era uma pessoa que seria reconhecida, etc. Isso tá sendo muito diferente, cara. Tá sendo muito diferente. Eu acho que eu tenho lidado bem. Tenho tido muita ajuda das pessoas. O Vitor Sérgio Rodrigues é um cara que me ajuda demais. A gente conversa muito sobre essa coisa, sabe, da vida pessoal que envolve estar nos programas e etc, aparecendo. Mas tá sendo bom. Eu acho que o fato de eu ter uma carreira um pouquinho mais... Não é muito grande, mas sei lá, são 12 anos dessa trajetória. Foi melhor ter passado por isso tudo antes de virar comentarista do que virar comentarista muito cedo. Me ajudou a ter um pouquinho mais de casca, um pouquinho mais de experiência, maturidade, pra saber passar por críticas, elogios e etc. Mas tá sendo legal, tá sendo muito louco, mano. Mas tá sendo legal. Pode crer. Mano, quando eu tenho um grupo de amigos aqui, né, que a gente sempre troca ideia sobre futebol, sobre várias coisas de futebol, e eu falei, pô, eu vou gravar com o Wallace hoje, pô, vocês têm alguma pergunta e tal pra fazer pra eles? Aí, pô, a galera mandou uma pergunta que é uma pergunta que é em comum acordo pra todos nós, né, porque nesse nosso grupo tem um flamenguista, um vascaíno, um corintiano, eu São Paulino, e o meu outro amigo também São Paulino. Só que todo mundo, nesse exato momento, virou botafoguense. Tá todo mundo botafoguense. Porque, tipo assim, a gente cresceu com essa coisa de que o Botafogo é grande, mas a gente nunca viu o Botafogo sendo grande, né, de fato. E eu sou um tipo de cara que eu gosto muito de respeitar a história dos times, das pessoas. Não à toa, eu nunca vi o Pelé jogar, mas para mim é o meu maior ídolo no futebol, mesmo nunca tendo visto jogar, pela história que ele representa e por ser usado como um adjetivo, né? Ser o Pelé do basquete, o Pelé da culinária, enfim. Então, eu acho muito gigante. E quando eu vejo a história do Botafogo, e eu fico pensando assim, caramba, esse time, ele é muito grande, não tem como questionar isso. E agora, com esse título brasileiro,
se concretizar, vai ser muito da hora. Mas meu ponto é, você que está trabalhando agora mais efetivamente com a repercussão dos clubes no dia a dia, no programa diário e tal, gera uma estranheza em nós, telespectador, aqui é a nossa visão, tá? É a minha bolha. Mas eu acho que você vai entender o meu ponto. De que muitas vezes os comentaristas, a mídia, né, colocam times como candidatos ao título, como favoritos, que ao nosso ver não são. Exemplo, Atlético Mineiro. No começo, antes de começar o campeonato, beleza, tudo bem, eu acho até justo, pelo que o Atlético Mineiro estava se reforçando para e tal. Agora, na 17ª rodada, ainda continuar colocando o Atlético Mineiro como favorito do título, sendo que o Botafogo, tá tão bem assim. E eu entendo, né, que há muito dessa coisa por trás. E eu também entendo que um programa esportivo de 1 hora tem que fazer render. Então, tipo, não adianta eu querer que vocês falem 50 minutos do Botafogo. E quando eu falo vocês, eu não tô falando especificamente da TNT Esporte, né? Eu tô falando da mídia esportiva no geral. Então, qual é a tua opinião, assim, Wallace? Tipo, você que tá dentro, né? Sobre a visibilidade que a mídia dá para alguns clubes maior do que para outros. Cara, vamos lá. Eu acho que são várias coisas, né? Dentro disso. A primeira, de fato, é isso que você falou sobre visibilidade, os programas de 1 hora. No final das contas, o programa, ele leva... A audiência é um negócio muito importante, né? Ele é muito relevante. No final das contas, é isso que paga as nossas contas. Então, por vezes, você de fato tem programas que vão falar mais de Flamengo, Corinthians, os clubes de São Paulo, né? Que tem muita audiência, Palmeiras e São Paulo também. O Vasco é um clube que dá bastante audiência também, então volta e meia ele é falado. Então, no final das contas, eu entendo a decisão das empresas de falar um pouco mais desses clubes, eu entendo. Mas eu acho que tem um outro ponto, que eu acho que é talvez o ponto mais importante. Eu acho que a gente tem que falar do que é relevante. Eu entendo esse ponto se você falar de Flamengo, Palmeiras, etc. Mas você precisa falar do que é importante também. Por exemplo, eu sou um cara que tem falado... quando tenho possibilidade, normalmente o programa começa e o apresentador te pergunta assim, qual é o seu destaque inicial? Eu nunca falo sobre os times que são mais falados, assim. Eu não falo sobre Flamengo, não falo sobre Palmeiras, não falo sobre esses times. Eu tenho falado muito sobre o Botafogo, né? Porque o Botafogo tá muito bem. E eu fico muito feliz que o Botafogo esteja muito bem. Eu tenho uma relação de carinho muito grande com o Botafogo. Daqui a pouco eu posso contar. Mas eu me preocupo muito de falar do Botafogo, de falar do Grêmio, de falar do Fortaleza, de falar do Atlético Paranaense. Eu acho que às vezes eu não vou ter a oportunidade de falar desses times durante o programa. O Botafogo não, porque agora é líder, tem falado disso bastante. Mas eu acho que sempre que eu posso, na minha rede social, no meu Twitter, no meu Instagram, eu sempre falo desses times porque eu acho que de fato falta espaço na mídia tradicional, e coloco a TNT dentro disso, óbvio, para outros times que não são Flamengo e o trio de ferro de São Paulo. Mas é isso, eu entendo. Infelizmente, é assim que o mundo existe, né? É assim que o mundo funciona. Cabe a nós, que temos um pensamento mais amplo com relação a tudo, tentar, de alguma maneira ou outra, tentar incluir algumas opiniões e tal. Por exemplo, no de 0 a 10 de maiores clássicos do Brasil, eu fui o primeiro a falar, galera, olha só, precisa ter clássicos de todos os estados relevantes do futebol brasileiro e todas as regiões do Brasil. Precisa ter clássico do Norte, precisa ter clássico do Nordeste, precisa ter clássico do Centro-Oeste. Porque, cara, ainda mais quando a gente fala sobre rivalidade, precisa ter, né? A gente precisa falar sobre todos do Brasil. Então, eu me esforço bastante. Tanto que, graças a Deus, mano, nas minhas redes sociais, eu recebo muita mensagem. Nem recebo tanta mensagem de torcedor do Flamengo, por exemplo, mas recebo muita mensagem de torcedor tipo do Atlético Paranaense, falando, pô, cara, legal demais você tá falando do meu time, do Internacional, do Grêmio, do Cruzeiro. Porque é isso, né, cara? Eu acho que essa galera se sente órfã na mídia tradicional de pessoas que falem com estudo e profundidade dos times delas. Então, eu procuro também tentar pegar esse espaço de alguém que tenta representar outras pessoas que não são as pessoas que já são representadas, né, por todo mundo. E pra gente, o esporte interativo, né, antes de virar a TNT Esportes, é uma grande ferramenta disso, né, tipo a Copa do Nordeste. Pô, eu nunca vou esquecer da transmissão magnífica que vocês fizeram da Série C que o Atlético Acreano fiz aquela campanha lá, foi o maior. Eu sou torcedor do Galo, né, do Atlético Acreano, então eu lembro muito bem, de jogos do Bruno Formiga comentando jogos do Galo.
time comandado pelo Álvaro Miguel, que é o meu maior ídolo no Galo, é o treinador. É difícil, né, a gente ter um maior ídolo treinador, né, do time. Sempre é um jogador... mas faz parte, né? Mas, cara, ele tem uma história bem legal, que ele é professor, né, e na UFAC, né, Universidade Federal do Acre, um professor falou para ele que seria impossível um time acreano chegar numa Série B. E ele pegou e ficou com isso na cabeça, né, ele falou, eu vou conseguir levar um time do Acre pra Série B, e quase conseguiu, né, foi muito no detalhe, né? Cuiabá, né? O Cuiabá tá lá. A gente vê hoje porque que não foi o Atlético Acreano, né? Quando a gente vê o Cuiabá aí se mantendo na Série A por tanto tempo, é porque esse time do Cuiabá aí, ele já projetava isso, né? Ser grande, né, cara? Com certeza. Mas eu acho, cara, que a gente precisa começar a discutir investimentos até do governo com relação ao esporte, com relação ao futebol. O Brasil é um país muito grande pra gente ficar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ele não é vencido por alguém de fora do Sudeste há quantos anos? Desde o Atlético Paranaense, em 2001. Sim. Desde então, estamos falando de 22 edições e muito provavelmente na desse ano será vencido por alguém do Sudeste, a não ser que o Grêmio consiga tirar a pontuação do Botafogo. Então, isso é um problema. Pelo menos eu encaro. Eu encaro como um problema do futebol brasileiro. A gente precisa resolver isso de alguma maneira, transformar times de outras regiões fortes, com grande receita e etc. Porque a verdade não falta gente. A região, por exemplo, a gente tem, no caso, eu entendo que o Atlético Acreano ainda está construindo a sua história. Mas eu acho inadmissível que Paysandu e Remo, por exemplo, não tenham a quantidade, como que eu posso dizer assim, a receita financeira de outros clubes que estão numa região, por exemplo, na região sudeste, com muito menos torcida, com muito menos relevância. Então a gente precisa falar sobre isso, de fato. Fico muito feliz do Esporte Interativo lá de trás, e agora a TNT Esporte, ser pioneiro com relação a isso também, gostar muito dessas competições. Então, eu concordo com você, assim, a gente precisa pensar mais o futebol a nível mais Brasil e menos regiões, né, pequenas, assim, Sudeste, região Sul. O Nordeste, graças a Deus, me parece que os trabalhos estão começando a ganhar um pouco mais de peso. Você pega o trabalho do Fortaleza, que é um assombro, um trabalho muito bem feito, muito bem estruturado. Eu, inclusive, falo muito sobre o Fortaleza, o torcedor do Fortaleza, às vezes não entende. Quando eu falo que é o seguinte, o Fortaleza, ele passou da fase de ser café com leite, assim. Sim, de você chegar e falar assim, não, o Fortaleza jogou bem, mas não ganhou. Acabou, galera. Agora o Fortaleza é um gigante do futebol brasileiro que precisa ser cobrado como tal. E é isso. E tudo, isso é ótimo, cara. Acho que é o melhor jeito de valorizar o trabalho do que está sendo feito no Fortaleza. Me parece que o Bahia vai pelo mesmo caminho agora com o Grupo City. O Sport parece que está recuperando um pouco de fôlego também. Então a gente já está vendo pelo menos o Nordeste dar indícios de que vai conseguir colar financeiramente nas outras regiões. Torço mesmo pelo Norte. Falei de Paysandu e Remo porque a verdade é que eu sou muito fã da rivalidade. Sou muito fã do Repá. Por exemplo, o Repá do Paraense desse ano, eu tirei para assistir porque eu acho lindo, cara. Acho o Mangueirão, principalmente, o estádio lindo. E, cara, eu torço muito. Quanto mais clubes no Brasil tiverem bem, mais campeonatos pra gente transmitir e melhor pra gente como jornalista, né, no final das contas. Com certeza. Eu lembro muito bem desse período que o Atlético jogou a Série C e foi rebaixado, acho que foi 2018 que ele foi rebaixado, acho que foi 2018, porque desmontou o time, né, óbvio, né, tipo, os contratos, o campeonato acreano é curtíssimo e depois não tem mais calendário, e aí desmanchou o time. Então o Eduardo chegou aí pro Ituano, o Eduardo Lopes, o Neto Pessoa foi pro Náutico, acho, e, enfim, tá no Vila Nova hoje. Enfim, o time se desmontou e o calendário, cara, tipo, o Atlético jogava contra o Juventude no Sul, no outro dia tinha que ir pra Pernambuco jogar contra o Náutico. Cara, essa distância, a nossa malha aérea no Brasil não é muito legal, a do Acre é pior ainda, então, tipo, é muito complicado. E aí depois a CBF pensou numa forma de separar por regiões, né? Então, região norte e pegando ali um pouco de centro-oeste, fica num grupo. A região nordeste e sul fica no outro grupo. Isso foi bom. E aí, dá uma equilibrada maior. Mas o futebol nortista, ele vem se fortalecendo, principalmente o Amazonas, né? O Amazonas tá, o Manaus em si, o próprio Amazonas mesmo, né? Liderando aí a Série C. E cara, e o Pará, o futebol paraense, ele já, pra você ter ideia, o futebol paraense já é uma realidade, né? Não é mais uma coisa que a gente pensa assim, nossa, o futebol no Pará tá, não. Futebol, o Remo até um dia desse estava na Série B, time de Série B brigando pra subir pra Série A. Paysandu foi time de Libertadores. Time de Libertadores, dentro do Boca lá. Inclusive, eu acho legal, o Paysandu, eles postam diariamente no Instagram deles uma frase motivacional de um leão zoando
o time do Remo. É muito top, a rivalidade deles é muito top, pô. Você ia falar da história da relação com o Botafogo, Alisson. Eu até anotei aqui pra não esquecer. Ah, boa. Cara, então, como eu falei pra você, eu de infância eu tive um primo que jogou nas categorias de base do Botafogo e ele é 8 anos mais velho do que eu. E é aquilo, né, cara? Quando a gente é criança, as referências são as pessoas mais próximas da gente. Meu primo sempre foi uma referência e um exemplo pra mim com relação ao futebol. Então eu comecei a jogar futsal por causa dele, porque ele jogava futsal e eu quis fazer algo parecido com o que ele fazia. E meu primo jogou no Botafogo. Então quando eu era moleque, o meu padrinho, ele ia levar o meu primo para os jogos do Botafogo e eu ia junto. Então a verdade é que quando eu, até os meus 10 anos de idade, eu fui a muito mais jogos do Botafogo do que qualquer outro clube, qualquer outro. Então eu acabei criando uma relação com o Botafogo na infância, que foi muito forte, mas depois, por exemplo, quando eu entrei no Diário Lance para trabalhar, o primeiro clube que eu cobri foi o Botafogo. Foi na época do Seedorf, o Seedorf tinha chegado, tinha todo aquele trabalho que estava sendo feito lá pelo Oswaldo de Oliveira. Enfim, cara, no final das contas foi um trabalho que eu me identifiquei muito, gostei muito. E ali, cara, aconteceu uma coisa muito interessante pra mim, muito legal, que foi o fato de na prática, torcer pelo Botafogo. Porque quando você pensa, quando você tá trabalhando com um clube, sendo setorista, quanto melhor esse clube for, melhor pra você. Se o Botafogo fosse campeão mundial, pô, seria ótimo pra mim, porque eu estaria indo atrás do clube, cobrindo o clube, etc. Então eu criei essa relação com o Botafogo, é uma relação muito forte, que eu tenho já desde a infância. Então, ver o Botafogo bem, lá na frente, brigando por títulos, eu acho maravilhoso, assim. Eu sou suspeito, né? Quando eu falo isso, eu acabo sendo muito suspeito pra falar. Porque eu tenho uma relação muito forte desde pequeno com o Botafogo e de fato é um clube que eu tenho... A campanha tem sido muito bonita. Eu acho que é muito interessante porque na mídia, hoje, a galera demorou a respeitar esse Botafogo como ele precisava ser respeitado. Demorou muito. O Botafogo teve que abrir 12 pontos de diferença para os seus rivais, teve que ganhar do Palmeiras fora, do Grêmio fora, ganhar do Flamengo, para ser respeitado, minimamente respeitado, né? Porque tem muita gente que fala que não, vai acabar o gás e etc., com desrespeito ao trabalho que tem sido feito, muito bem feito. Então, eu me senti em algum momento ali, me sentindo na obrigação de defender o Botafogo, porque eu vi o Botafogo bem, algumas pessoas não dando relevância e valor pro trabalho que tinha sido feito, e tem uma questão do coração, assim, de uma relação com o Botafogo. Eu não sou Botafogo, mas eu tenho uma relação muito umbilical com tudo, com esse clube aí gigantesco e centenário. Da hora. O Botafogo é um time que eu gosto muito, pô. Assim, eu sou São Paulino, doente, óbvio, né? São Paulino e Atlético Acreano, aqui no Acre. Jogos do Campeonato Acreano eu vou em todos, do Galo. Mas eu gosto de alguns clubes assim do Brasil, o Botafogo é um deles. O Vasco também, eu gosto muito do Vasco. Eu não sofro como vascaíno, mas eu fico triste em ver o Vasco como tá. Tipo assim, eu achei que agora com a SAF, né, ia, né? E falando em SAF, pra gente ver, né, cara, como dificilmente um bom trabalho com uma boa gestão, né, juntado com alguém que pensa o futebol, né, que pensa, como montar um time, um bom elenco, com jogadores pontuais para áreas pontuais, né, para posições pontuais, tem como dar errado, né? Dificilmente vai dar errado, né, cara? Tipo, foi com o Palmeiras assim, né, quando foi montado o elenco lá atrás, foi com o Flamengo com o Jorge Jesus e tem sido com o Botafogo. Então, tipo, parece meio que óbvio, né, mas os clubes às vezes demoram pra perceber isso, né? Não, totalmente, cara. O Vasco tem uma questão que eu acho que foi pior ainda, cara, sendo bem sincero, que foi a diretoria do Vasco vendeu ilusões, né? Isso foi um grande problema. A diretoria do Botafogo, ela foi muito mais pés no chão, se você comparar também, por exemplo, com o que o Ronaldo tá fazendo lá no Cruzeiro, de sempre falar, galera, nosso trabalho é dia a dia, nosso trabalho é tentar ficar na primeira divisão no primeiro ano. E eu acho que o Ronaldo, principalmente, acho que acima de qualquer outro, lá no Cruzeiro, e o Textor no Botafogo, eles conseguiram fazer com que o seu torcedor entendesse que ia sofrer durante um processo, né? Que tinha um processo, e o Botafogo, e que fique claro, né, o Botafogo encurtou esse processo. O Botafogo não montou um elenco para estar tão destacado na liderança do Brasileirão como está hoje, mas é que o trabalho
era um trabalho muito sério, muito bem feito e que acabou alavancando. E a questão do Vasco, pra mim, é isso, né? Você vender ilusões, o Vasco até montou um bom time, eu acho que o Vasco tem peças, mas é isso, cara, você tem muita coisa. Quando a gente fala de trabalho, o que é um trabalho bem estruturado? Não é só jogador, não é só você comprar jogador, é um clube que tem conceito, todo um staff, todo um hall de pessoas que entendem um conceito, e aí você tem jogadores que precisam se encaixar dentro desse trabalho, você precisa ter profissionais que se encaixam dentro desse trabalho em todas as áreas possíveis, desde o campo até a área de marketing, a área de finanças e etc. Eu acho que o Botafogo, ele conseguiu ter isso. O Textor, ele conseguiu dar linearidade para um trabalho feito dentro do clube. A 777 não consegue fazer isso no Vasco e, para piorar, vendeu ilusões, e não só ela, né? Por exemplo, o Abel Braga, que é o diretor, também vendeu, falou que tinha acabado o sofrimento. Eu acho que é isso, cara. Por exemplo, quando o Vasco contratou o Praxedes, agora eu tava conversando lá nos programas e tal, eu falei, cara, é uma boa contratação, eu acho o Praxedes uma boa contratação, só que o Praxedes, no Vasco, a tendência é que ele jogue mal. A tendência é que ele jogue mal, mas porque o trabalho tá todo desregulado. Se você pega o Praxedes e coloca no São Paulo, na mão do Dorival Júnior, talvez ele jogue melhor. Isso eu tô falando antes, mas poderia... Por exemplo, o Pedro Raul. O Pedro Raul é um atacante que foi pro Vasco. Eu ia citar o exemplo do Pedro Raul também. Ele tem as suas limitações técnicas, mas, cara, o trabalho no Vasco foi um trabalho que não funcionou. E aí, quando as coisas não funcionam, fica exposto. Eu entendo a torcida do Vasco ter a impaciência que tem, natural, e tem que ter mesmo, porque a situação do Vasco nos últimos 10 anos é gravíssima. Então, eu acho que, assim, é muito duro, assim, o que o Vasco passa. Eu acho que é um rol de trabalhos mal feitos que tá culminando no que tá hoje, assim. E é muito triste pro futebol do Rio de Janeiro que o Vasco continue sem sair dessa situação que já tem vivido há tantos anos. E é triste mesmo, cara, porque, assim, diferente do Botafogo, o Vasco eu já vi ser grande, muito grande. Pra mim, o Vasco sempre foi grande, assim. Não que o Botafogo não seja, mas, assim, eu não vi, né, os momentos de glória do Botafogo. Não foi em 98 que o Botafogo ganhou o Brasileiro? 99? Foi, ganhou 98, ganhou 97... o brasileiro, 98 a Libertadores e 2000 o brasileiro. Sim, eu tinha 3 anos. Eu tinha 1, 2, 3 anos, então eu não lembro. Mas o Vasco, pô, eu lembro de algumas coisas. Lembro da Libertadores, né? Lembro de chegando em finais da Copa do Brasil, lembro da época do Romário, enfim. Então o Vasco, lembro o Vasco sendo competitivo. Então é muito triste pro torcedor, e não só pro torcedor, como pro futebol. Pô, meu amigo flamenguista, ele fala isso, pô. Meu amigo flamenguista, ele tem uma camisa do Vasco, inclusive, que às vezes a gente vai pro rolê, ele vai com a camisa do Vasco. A gente é tranquilo em relação a isso, a gente não tem esse negócio de clubismo, não. É tanto que a gente tá torcendo pro Botafogo, né? O Botafogo ser campeão. E óbvio que eu tô torcendo pro São Paulo que ganhar a Sul-Americana. E ele fala, caramba, é muito triste ver o Vasco não podendo rivalizar com o Flamengo, tipo assim, de pau a pau, não poder ver um Flamengo e Vasco no mesmo nível, com trocação, né, com competitividade mesmo. E pro futebol, pro espetáculo, né, pro futebol brasileiro em questão, perde, né? Que nem a gente perdeu nos anos que eu tava o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco e o Grêmio na Série B, e o Bahia, né? Pô, isso é muito ruim, né, ver esses times na Série B. Às vezes a gente fica com a zoeirinha de falar, eu queria que o Corinthians fosse rebaixado, eu queria que o Santos fosse, mas, cara, é ruim pro produto, né, o futebol brasileiro em si. É bom que os clubes da Série B cresçam, como o caso do Cuiabá, da Chape e tal, mas que eles cresçam por mérito e não por demérito dos grandes, né? Sim, eu entendo todos esses argumentos e assino embaixo do que você falou. Dito isso, eu sou a favor de quem trabalha, quem faz trabalho sério. Por exemplo, você pega o Red Bull Bragantino, que é um clube que não tem torcida, né? Exato. Mas tem um trabalho. Você tem uma estrutura, é bem feito. Então, cara, a gente tem que valorizar quem trabalha bem. Serve pro Fortaleza, serve pro Cuiabá. Você falou bem, né? Do Cuiabá, lá no início do programa, o trabalho do Cuiabá é bem feito. O trabalho do Cuiabá é estruturado. E, cara, quando eu vejo trabalhos bons assim, eu entendo que o Cuiabá não tem a história do Vasco. Mas pra mim é muito difícil torcer contra, assim, de falar assim, não, pô, eu queria que o Vasco ficasse na Série A e o Cuiabá caísse porque não tem a história. Pô, eu não consigo. Eu definitivamente sou muito apegado a quem trabalha sério e a quem trabalha bem feito, assim. Independente de tamanho, região e etc. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense é um clube que eu tenho uma admiração muito grande pelo modelo de como tudo é feito. Então, para mim, é muito difícil não querer que o Atlético, não digo conquistar, mas assim, que não chegue longe nas coisas.
Chega na hora do conquistar, a gente precisa, cada um conquista o que tem que conquistar. Eu tenho muito pouca torcida de maneira geral para as coisas, mas eu torço para que o projeto dê certo, no final das contas, independente de títulos e etc. O Atlético eu acho brabo demais tudo que é feito lá. Então, e agora eu tenho tido a oportunidade de ir muito aos jogos do Atlético Paranaense, porque a TNT está transmitindo, já fui à Arena da Baixada algumas vezes, e a minha admiração só aumentou pelo Atlético, pelo trabalho que é feito lá. Então é isso, cara, eu entendo, tamanho é importante, mas eu sou um apaixonado por quem trabalha sério, então eu não tenho como torcer contra isso. Com certeza, concordo, é isso. Inclusive o exemplo do Atlético é engraçado, né, porque volta e meia eu vejo alguém colocando o Atlético Paranaense numa prateleira abaixo, assim, de times grandes do Brasil. E pra mim não faz sentido, porque eu lembro muito bem da final da Libertadores de 2005, que eu sou São Paulino, então ali naquele período eu tava, uma criança apaixonada pelo Rogério Ceni, pelo Amoroso, pelo Aloysio, e eu falei, Aloysio jogava no Atlético Paranaense, inclusive, e aí eu falei, cara, pra mim o Atlético Paranaense sempre foi grande, final de Libertadores não é qualquer time que chega, e aí depois, não só isso, né, depois eu encabeçando títulos da Sul-Americana, campeão brasileiro, né, e também tem um pouco dessa mística, né, de alguns times nunca conseguirem ficar no imaginário popular o próprio Fortaleza, você usou um bom exemplo, o Fortaleza, cara, que é um time que, cara, vence barreiras, né, barreiras territoriais, geográficas, na verdade, né, de estar no Nordeste, de estar num lugar de viagens distantes. E eu acho legal também que o Vojvoda, né, ele fala dessas questões, porque são questões que não dá para ignorar, a questão geográfica, mas ele nunca coloca isso como um culpado, né, como um fator de, claro. A gente perdeu porque a gente viajou, não, mas ele pontua, mas ele não coloca, não se escora nisso, né, nesse argumento. Eu acho muito legal também, porque entra na questão que você falou, trabalho, competitividade, futebol, quando você começa ali, o juiz apita, é 11 contra 11, então até que alguém vai expulso, é aquilo ali, é de igual para igual, não tem muito o que fazer. E olha, se a gente falou um pouquinho de Botafogo, cara, assim, sobre o Campeonato Brasileiro, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão em relação a isso que vem acontecendo com o Palmeiras, né, da torcida reclamar, pra gente que tá, com o meu time, por exemplo, que há tanto tempo sem ganhar um título, a gente acha até um pouco injusta a cobrança, né? Mas, tá cobrando porque não tem um avião e não tem um atacante. Eu queria ter um avião e com esse monte de título aí, mas, enfim, o que você acha, assim, desse passo que a Leila tá dando com o Palmeiras? Cara, eu entendo a revolta do torcedor palmeirense, porque na vida, cara, tudo é referencial, né? Porque o torcedor do Palmeiras, por exemplo, quando o time ele era pior, quando o time jogou a Série B, ou quando passou mais perrengue, etc., a cobrança não era nesse nível. Só que quando você começa a ganhar, a cobrança sobe, é natural. Eu entendo quem de fora pensa assim, mas eles ganharam um monte de coisa, estão exagerando, atual campeões brasileiros. Eu entendo. Eu acho que tá certa essa visão do torcedor que não é do Palmeiras. Só que ao mesmo tempo eu acho muito justa a postura do torcedor do Palmeiras, porque a excelência, você só atingir a excelência uma vez é relativamente fácil. Você chegar no topo uma vez é relativamente fácil. Se manter no topo é que é muito difícil. Então você precisa ter essa mentalidade de cobrança muito alta, de querer estar sempre no topo. E eu entendo, eu de fato entendo, o meu pensamento inicial. Às vezes pensar assim, não, às vezes o torcedor está exagerando, mas não dá, cara. O torcedor sabe mais do clube dele do que eu, assim. Eu tenho muito essa visão, assim, de eu não gosto de ficar falando do clube dos outros. Tipo assim, não, a torcida deveria estar fazendo isso. A torcida deveria estar... Bicho, eu não sou torcedor desse time. E eu entendo o que a torcida do Palmeiras está cobrando, e eu acho que isso é um sinal de grandeza. Quando você tá bem e ao mesmo tempo você segue cobrando, segue brigando. Eu quero mais. A torcida do Flamengo faz muito isso também. A torcida do São Paulo eu sei que fazia também na época do time soberano. Por exemplo, eu lembro bastante do São Paulo tricampeão brasileiro, mas que, por exemplo, perdeu 2009 lá no final do campeonato pro Flamengo, e eu lembro que teve muitas críticas e etc. É isso, cara, isso é o tamanho da sua grandeza do momento, assim, ela mostra muito isso. Então, eu entendo super o argumento de, vocês estão ganhando um monte de coisa, para de ser chato. Mas ao mesmo tempo ser chato é importante. Concordo. Inclusive 2009 foi a primeira vez que eu soube a dor da derrota. Acostumado, né? Me acostumaram mal. Você é o que, 97?
96. 96, então. Você é novinho. Me acostumaram mal, pô. De 2005, 2006, 2007, 2008, e pô, 2009 a gente perdeu. Eu falei, uai, a gente sabe o que é perder também. Mas é isso, cara. Queria muito te agradecer aí por essa disponibilidade, pela troca de ideia. Antes de me despedir propriamente, eu queria que você participasse de um quadro que a gente está tendo aqui esse ano no plataforma, que é onde o convidado pode indicar alguém que ele acha que eu deveria trocar uma ideia, tipo, por algum motivo. Jonathan, essa pessoa aqui, eu acho que você renderia um bom papo com ela. Não precisa ser uma pessoa que eu conheço, pode ser, sei lá, seu primo, pode ser qualquer pessoa, e também não precisa ser só uma, tá? Você pode indicar mais de uma também, que vai ficar muito bem anotado. Só me diga quem é e o porquê que você está indicando. Cara, você me pegou de surpresa com relação a isso. Eu tenho algumas pessoas que eu poderia indicar, tanto, por exemplo, na TNT Esportes, eu acho que tem muita gente muito interessante para entrevistar lá. Por exemplo, galera por trás das câmeras que trabalha comigo, que agora também está aparecendo como comentarista, que é o Gabriel Simões, que é um comentarista da TNT novo também. A Giovanna Kiel é uma pessoa que eu tenho trabalhado mais diretamente, é uma pessoa que vale muito o papo, ela é uma pessoa muito inteligente, que é uma especialista em futebol europeu. Eu admiro demais o trabalho dela. Tem várias pessoas que eu posso indicar, por exemplo, lá do Colmeia, que é o canal que eu participo de cultura pop. Tem o Fernando Campo Grande, que é o líder do projeto lá, que é um cara muito interessante de se conversar, porque é um cara muito ligado em cultura também. Enfim, cara, tem algumas pessoas que eu posso te indicar, mas tenho certeza que, por exemplo, essas três aí são pessoas bem legais que para você trocar ideia aí, porque serão bem interessantes para o seu podcast, com certeza. Da hora. O senhor Bruno Formiga já foi convidado, só que ele disse que eu tenho que ver com o chefe dele. Até hoje o chefe dele não me respondeu. Faz parte. Até hoje... Formiga tá no outro patamar, né? A gente entende que às vezes tem algumas burocracias maiores. Mas ele foi muito solícito comigo, para deixar bem claro. Eu conversei com ele diretamente pelo WhatsApp dele, pô. Ele me respondeu da hora, porque eu peguei um contato dele com outra pessoa que ele tinha gravado, e ele foi muito gente boa comigo, me recebeu super bem, mas aí ficou esse entrave na agenda. Mas uma hora vai rolar. E, Formiga é um cara muito legal. Ele é, mano, eu viajo vendo ele, as entrevistas que ele dá falando sobre a adaptação dele, né, tipo, quando ele se mudou do Rio para São Paulo, que eu super me identifico também, porque eu sou um acreano pé rachado, então não me imagino morando em outro lugar. Me imagino viajando e tal, conhecendo outros lugares, mas, pô, morar eu acho que seria difícil para mim também, me adaptar, né? Embora ele não seja do Rio, mas ele tem um apego com o Rio, né? Então eu tenho um apego com o Acre, eu sou do Acre e tenho um apego com o Acre. Wallace, queria te agradecer aí mais uma vez, cara, por você ter disponibilizado o seu tempo aí, trocar essa ideia, muito bom, ter um pouquinho dessa sua visão, né, de quem tá trabalhando com futebol diariamente. Esse é o seu lugar de fala, né? Você pode agradecer e mandar um abraço para quem você quiser, falar o que você quiser, responder ou falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque isso aqui não é uma entrevista, né? Isso é um bate-papo. Muito obrigado. Cara, eu agradeço primeiramente o carinho, assim, foi o que eu falei lá no início, teu carinho, assim, a mensagem que você mandou. Então, eu agradeço demais. O papo foi muito legal, poder falar um pouco sobre a minha história. Normalmente eu gosto muito de falar sobre a minha história, porque eu sou, como eu acho que eu já falei algumas vezes em algum outro podcast, algumas conversas, eu sou de família muito pobre, eu tenho uma história de vida de alguém que, teve que batalhar, assim, desbravar espaço. Eu não tenho nenhum familiar que trabalhou com jornalismo, nada. Eu sou a primeira pessoa da minha família que trabalha com jornalismo, então... Aliás, eu sou a segunda pessoa da minha família que fez faculdade. A primeira foi a minha mãe. Eu sou a segunda pessoa que fez faculdade e a primeira de longe que trabalha com jornalismo. Então, eu gosto de falar um pouco sobre a minha trajetória, a minha vida, para mostrar para as pessoas que tem espaço, assim. É difícil, você tem que batalhar, você tem que correr atrás, mas dá, assim, correr atrás é muito importante. Então, fico muito feliz também de ser uma voz que consiga falar sobre isso, de dar um pouquinho de esperança para a galera que quer trabalhar com jornalismo esportivo, mostrar um pouco de como foi o meu caminho. Então, é isso, cara. Obrigado, de verdade, pelo espaço aí, pelo papo, pelo carinho que você demonstrou, e torço demais pelo seu podcast aí, que ele continue brilhando e brilhe ainda mais, que tá muito legal. O papo foi muito legal e você merece. Valeu, mano. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, mano. Tamo junto.